uma vez um rio que se chamava Rio Pinheiros. É um rio muito bonito, lindo, maravilhoso. Um rio onde tinha bichos, peixes e tinha árvores maravilhosas. E esse rio foi mais usado pelas pessoas. As pessoas usavam esse rio para tudo, para navegar, para pescar, para beber água dele. E por que não vem jogar lixo no rio? Por quê? Eu não sei. Eu não entendo. O rio é uma área para onde drenam as águas, né? E essa água ela é composta dentro de um ciclo de água, pode vir desde o escoamento superficial, das águas subterrâneas que afloram numa nascente e abastecem esses corpos d'água, né? Que a gente considera em diversas escalas, tamanhos, que são considerados desde igarapés, córregos, rios, e normalmente caminham para um mar, para um lago, ou descarregam as suas águas no mar e fazem parte de um ciclo hidrológico, né? O ciclo da água. Então é importante, fundamental para a vida, né? Do rio, das águas dependem as diversas atividades sociais, econômicas que temos hoje na sociedade, e sempre vai ser assim. Então é importante proteger, conservar, recuperar essa reserva, especialmente porque a cada ano percebemos um aumento da escassez hídrica, ou seja, da disponibilidade da água não só para o abastecimento humano, mas para as diversas atividades fundamentais, como também a segurança alimentar e segurança energética, mas também para outras finalidades. E além disso, fontes de água que estão sendo contaminadas, poluídas. Então é importante proteger essas fontes, recuperá-las, criar um mecanismo de governança, de comportamento em relação a esse recurso que é tão importante para todos nós sobrevivermos aqui na Terra. O que o Rio Pinheiros ele tem hoje, ele foi um trajeto extremamente modificado, porque o Rio Pinheiros é um rio de planície, né? Então ele é um rio que nos períodos de cheia, né, que na estação chuvosa, ele transbordava muito. E o pessoal que morava no bairro de Pinheiros, morava na região do Butantã, sofria intensamente com os processos de alagamento do rio. O que vai acontecer vai ser o seguinte: você vai ter um processo de retificação do rio, acabando com todas as curvas, todos os meandros que tinha no rio, e esse processo parte foi por conta do prejuízo que o rio trazia, que o alagamento, o transbordamento que o rio trazia para os moradores da região, mas grande parte foi também por um processo por um plano, né? O plano que se tinha para a cidade de São Paulo, principalmente a partir ali da década de 30, né? E o Rio Pinheiros, a modificação do Rio Pinheiros vai entrar num contexto de modificação da cidade de São Paulo e outros tantos rios, assim como o Tietê, assim como o Anhangabaú, como o Tamanduateí e vários outros rios e córregos da cidade de São Paulo vão entrar nesse conjunto, né? Acontece que a cidade de São Paulo, na década de 30, vai se ter um projeto urbanístico de modificação da cidade, construindo viadutos, construindo estradas, num projeto de trazer para a cidade, de mudar para a cidade, mudar o transporte ferroviário, o transporte dos bondes para o transporte rodoviário. E a cidade de São Paulo, já ocupada, não se tinha tantos lugares para você construir essas rodovias para além das margens dos rios. Então você vai ter as planícies fluviais, né? As regiões de várzea dos rios, as regiões de mananciais,
todas elas ocupadas com rodovias e muitos rios, inclusive canalizados, né? Então hoje, quando a gente passa pela cidade de São Paulo, a gente não vê a maior parte dos rios e dos córregos, porque eles estão canalizados, né? As estradas estão passando por cima. Então você tem, por exemplo, a 9 de Julho, a 23 de Março, que são avenidas que os rios passam por debaixo dela, né? E no caso do Pinheiros e também do Tietê, que eram rios mais expressivos, não se canalizou os rios, eles continuam aí, mas eles estão num processo de verticalização, e toda a região que circundava os rios, que era uma região importante de se manter a vegetação, de se manter desocupada, foi ocupada por rodovias num projeto de trazer as empresas automobilísticas para São Paulo e ocupar essas regiões de rodovias e, portanto, de carros, né? Então, a cidade de São Paulo, que é uma cidade que nasce, né, entre os rios, né, hoje é uma cidade que, na verdade, está entre carros, né, está entre rodovias. Toda essa região, né, do Rio Pinheiros, Rio Tietê, as diversas atividades, a cidade se relacionava com o rio, a cidade estava virada de frente para o rio, ao contrário do que hoje nos relacionamos, especialmente aqui em São Paulo, resultando aí praticamente num rio morto em quase toda a sua extensão na Grande São Paulo. O que existe, inclusive, é um movimento para acabar com essa classificação de rios no Brasil, de rios de classe 4, que significa um rio morto. Então, essa mudança foi acontecendo com o crescimento da cidade, especialmente por deixar de lado algo que é tratado até hoje como resíduo, que é a água. Depois de ser utilizada, ela é descartada sem tratamento, ao invés de ser reaproveitada, contaminando essas fontes. No caso dos nossos rios, os principais aqui de São Paulo, Tamanduateí, o Pinheiros, né, chegando aí no Tietê. Então, com isso, foi tendo toda uma perda da paisagem, uma perda da relação da cidade com esse rio. Na cidade de São Paulo, você tinha uma outra vivência com os rios. Então, o futebol, por exemplo, ele surgiu nas margens dos rios, que a gente chamava de futebol de várzea. A várzea dos rios era o lugar onde as pessoas iam praticar esportes, os rios eram o lugar onde as pessoas iam praticar remo, os rios eram o lugar que as famílias iam fazer seus piqueniques, fazer as suas brincadeiras. Então, a população, ela tinha uma vivência com o rio, e esse rio fazia parte do seu cotidiano e, portanto, fazia sentido preservar. Hoje, qual é o sentido que faz a preservação de um rio? O rio, ele virou mesmo sinônimo de esgoto, ele virou mesmo sinônimo de um lixão. É para lá onde a gente destina as coisas, e a gente não consegue conceber um outro uso, uma outra finalidade para ele que não essa. Por que o homem suja o rio? Onde que tem peixe, você pode beber água, é onde você pode fazer tanta coisa gostosa, como nadar, pescar. Esse rio hoje é um dos rios mais sujos que tem. Ele cheia pum. E eu não gosto de cheio de pum. Mas tão sujo, que nem um peixinho moia nele. É triste. Eu fico triste. E eu não gosto de saber que o homem suja as coisas assim. Por que os homens sujam as coisas assim? Porque entender, pra mim é tão simples. Eu não jogo as coisas no chão. Eu não gosto de sujar a natureza. Eu amo peixe, amo todos os bichinhos. Eu simplesmente não entendo. Mas o homem, eu acho que hoje está mudando. Porque não é só o Rio Pinheiros. São rios, rios e mais rios. Eles estão sendo poluídos todos os dias. Como é que a gente pode viver perto de um rio que cheia pum? Com um processo forte de despoluição, com medidas complementares, né, o nível
de poluição que chegamos aqui na Grande São Paulo realmente é muito alto, mas também avançar o processo de despoluição para municípios que ainda não tratam praticamente nada de esgoto, não só coletam como também não tratam. Então, quando a gente está falando da escala de uma região metropolitana de São Paulo, o impacto disso ele é muito grande, principalmente numa região que é uma área de formação de rios, ou seja, de relativamente pouca disponibilidade hídrica, com uma grande concentração populacional. O efeito da descarga, do impacto e lançamento diário de esgoto de milhões de habitantes por anos, décadas, traz um nível de complexidade maior, além do crescimento desordenado. Ou seja, não é um trabalho simples, não vai além do trabalho pura e simplesmente de coleta e tratamento de esgoto, significa uso e ocupação do solo, recuperação da paisagem, mas principalmente um trabalho permanente e um trabalho de ampliação para além daquilo que está sendo feito hoje. Então é preciso persistir, avançar, mas também começar a traduzir de uma maneira mais clara as metas, os resultados, os impactos para a sociedade, até para que seja possível esse acompanhamento pelo cidadão comum. Em quanto tempo vamos começar a ter oxigênio no rio? É um indicador importante, porque o indicador é um sinal de vida, né? Então, quer dizer, não dá para sair de um rio como foi no passado, talvez num curto espaço de tempo, porque os investimentos teriam que ser muito maiores, mas é preciso começar inclusive a informar melhor a sociedade, os avanços, os desafios, os próximos passos, para que todos nós saibamos e lutemos pela recuperação dos rios aqui de São Paulo. Sem dúvida, porque o próprio Pinheiros ele já é bombeado para a represa Billings, parte da poluição da represa Billings, comprometendo parte desse manancial, e não só o Pinheiros, né, o Tietê e todos os seus afluentes. Vários rios hoje é desconhecido da maior parte da população porque eles estão enterrados. Tem inclusive um grupo muito forte que está brigando para desenterrar, para ressuscitar esses rios. Então acho que essa tem que ser uma briga da sociedade, o ressuscitamento dos rios, a recuperação desses ambientes, a devolução desses ambientes ao convívio da sociedade. Mas eu acho que na verdade somos nós crianças que vamos usar o rio. Somos nós crianças que vamos poder mudar as coisas. Oi, tudo bem? Meu nome é Isabela Siquini. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Espero que todo mundo faça a sua parte.